Vamos falar sobre uma coisa que pega pra muita gente. Como parar de se punir por erros que já passaram. É um ciclo vicioso, né? Mas tem um jeito de quebrar ele. E é isso que a gente vai desvendar juntos agora. Sabe, às vezes, o problema não é o erro em si, o que aconteceu lá atrás. O problema é a culpa. Essa frase aqui é perfeita. Tem gente que não está presa ao passado, mas sim à culpa. É a culpa que age como uma âncora, sabe? Ela simplesmente não deixa o barco andar para frente, mantendo a gente naquela dor, mesmo que tudo já tenha acabado faz tempo. E quem nunca passou por isso, né? A mente fica rodando aquele mesmo filme de novo e de novo. A gente revê a cena, sente aquela vergonha na hora e fica se perguntando: ah, e se eu tivesse feito diferente? É um looping mental que cansa, que suga a energia e, no final das contas, não leva a lugar nenhum. Olha, é super importante a gente entender uma coisa. A culpa só tem alguma utilidade se ela vira aprendizado. Se ela só serve para a pessoa se sentir mal, para ficar se remoendo sem nenhuma mudança de verdade, aí ela não é mais culpa. Ela vira castigo. Um castigo que a própria pessoa se aplica. E aqui está o ponto principal. A verdade nua e crua. Não dá para mudar o que já foi feito. O passado não se mexe. A grande virada de chave, sabe? É perceber que o poder não está em alterar o que aconteceu, mas sim em decidir o que fazer com aquela lembrança, com aquele aprendizado a partir de agora. Parece até que faz sentido, né? A mente se pune pensando: bom, se eu sofrer bastante com isso, se eu me castigar, aí eu nunca mais vou cometer esse erro de novo. Mas essa lógica é uma armadilha. É um mecanismo de defesa que, no fundo, só serve para prender a gente ainda mais, em vez de libertar. E a diferença entre uma coisa e outra é gritante. A punição, ela só destrói. Destrói a autoestima, a confiança, vai corroendo por dentro. Agora, a clareza constrói. É ter a lucidez de olhar e falar, ok, foi isso que aconteceu por esse motivo e é isso que eu posso fazer de diferente da próxima vez. Isso sim é aprender. Essa talvez seja a ideia mais poderosa de todas. Um erro é uma informação, não uma identidade. Um erro não define quem a pessoa é, não é um carimbo na testa. É só um dado, uma informação que diz alguma coisa sobre uma escolha, sobre um momento específico, talvez sobre falta de conhecimento naquela hora, mas não diz absolutamente nada sobre o valor de alguém. Então, como colocar isso em prática? Existe um roteiro mental bem simples de 3 passos para sair desse afogamento na culpa. Primeiro, reconhecer o erro de forma específica. Ok, eu errei nisso aqui. Segundo, tirar a lição. O que eu aprendi com isso? E terceiro, e mais importante, fazer o ajuste. Beleza, hoje eu faço isso de diferente. É trocar a punição pela ação. Isso não é exagero. Tem gente que passa anos se punindo por uma coisa que aconteceu lá no passado. E todo esse tempo, toda essa energia gasta se chicoteando mentalmente, não muda absolutamente nada do que já foi. É um gasto de energia que não traz retorno nenhum. É como ter uma dívida que nunca acaba, sabe? A pessoa fica ali pagando, se punindo, mas o saldo devedor emocional nunca diminui. A pergunta que fica é: por que continuar pagando uma dívida que, na verdade, nunca vai fechar? Não seria melhor simplesmente cancelar? E aí que entra a palavra perdão, mas não do jeito que a gente costuma pensar. Perdoar a si mesmo não é esquecer o que aconteceu, não é passar uma borracha. É tomar uma decisão, a decisão de parar de se agredir. É basicamente desarmar aquele crítico interno que fica o tempo todo apontando o dedo. No fim, é uma escolha de perspectiva. Dá para olhar para o passado como se ele fosse um tribunal, um lugar onde a gente é, ao mesmo tempo, o réu, o promotor e o juiz, sempre se condenando. Ou dá para olhar para o passado como uma sala de aula, um lugar de aprendizado, onde lições importantes foram aprendidas, ainda que tenha sido do jeito mais duro. Porque o objetivo disso tudo não é se destruir, certo? Exatamente o contrário, é se reconstruir. É pegar os pedaços, os destroços daquele erro e usar como matéria-prima para construir uma versão melhor, mais forte, mais consciente. Então, qual é a receita? Bem, ela é simples, mas não é fácil. Exige paciência. É dar um passo de cada vez. Deixar o castigo de lado. E ter uma direção. Saber para onde você está indo. É basicamente isso. E isso leva a gente para a reflexão final. Depois de tudo isso, a pergunta vira algo bem prático. Se a gente tira o peso do castigo e coloca uma direção no lugar, qual poderia ser o primeiríssimo passo? Um passo pequeno que dá para dar hoje mesmo. A resposta para essa pergunta, bom,
Aí é que a mudança de verdade começa.